Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Nesse dia 31 de agosto de 2026, nós chegamos ao 22º domingo do tempo comum do ano C. No Evangelho de hoje, nós somos assim então convidados a mergulharmos nas palavras de Jesus nesse Evangelho de São Lucas. Nesse trecho, meus irmãos, Jesus, ele nos ensina de forma prática e profunda sobre a humildade, a generosidade e a maneira como nós nos relacionamos com os outros. Ele nos convida a refletir sobre as nossas atitudes diante do próximo, sobre a importância, sim, de não buscar apenas lugares de destaques, mas de agir com o coração aberto e atenção ao que estão assim em nossas voltas. Então, nesta liturgia, neste evangelho de hoje, ele é um convite para que cada um de nós possamos viver uma vida marcada por gestos de amor e cuidado, muitas das vezes silenciosos, mas que refletem o verdadeiro espírito do reino de Deus. Então é nesse convite, é com esse convite que o Senhor nos convida hoje a ficar atentos na palavra deles. Então, eu te convido, pega a Bíblia, a sua liturgia diária, e vamos assim refletir o Evangelho de hoje, que está lá em Lucas, capítulo 14, versículo 1, e versículo de 7 a 14. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de vós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, num dia de sábado, Jesus foi comer na casa dos fariseus, do chefe dos fariseus. Estes os observavam. Jesus notou que como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhe uma parábola. Quando fores convidados a uma festa de casamento, seja lá, não ocupeis o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: cede o lugar a ele. Então irás cheio de vergonha ocupar o último lugar. Ao contrário, quando fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Quando chegar então aquele que te convidou, ele te dirá: amigo, venha para o lugar melhor. Será uma honra para ti à vista de todos os convidados. Pois todo aquele que se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. E disse também a quem o tinha convidado: quando fores a um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois esse pode te convidar por sua vez, e isso já será tua recompensa. Pelo contrário, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então será feliz, pois estes não têm como te retribuir. Receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então assim, eu quero te convidar a você já ir compartilhando
todo esse momento de graça que é o Evangelho do Senhor, essa palavra que liberta. Que você já possa deixar também seu like, porque o seu like ajuda muito o canal a crescer. Compartilhe com seus contatos, com seus vizinhos, familiares, amigos. Meus irmãos, também não se esqueçam de ativar o sininho das notificações, para que você não venha perder nenhum conteúdo novo, tá bom? Então assim, vamos para a reflexão do Evangelho. Vamos para a reflexão do Evangelho de hoje. O que o Senhor quer falar comigo e com você? O que o diácono quer falar com você, diácono Paulo? Então, possamos abrir os nossos ouvidos espirituais para escutar o que o Senhor tem a nos falar. Vejamos bem, meus irmãos. Hoje, Jesus assim então vai nos dar uma lição assim magistral. Sim. Quando ele fala assim, olha, não busqueis o primeiro lugar. Olha aí. Olha que lição o Senhor hoje nos dá. Quando fores convidados para uma festa de casamento, não ocupeis o primeiro lugar. Jesus, meus irmãos, Jesus sabe muito bem que gostamos de situar-nos nos primeiros lugares. Nos atos públicos, nas reuniões, em casas, na mesa. Olha, Ele conhece a nossa tendência a valorização de cada um de nós por nossas vaidades. E ainda pior, meus irmãos. Pior para mim, pior para você. Entendeu? Por orgulho mal dissimulado. Como nós temos esse orgulho mal dissimulado? Então, estejamos prevenidos com os honores, já que o coração fica encadeado aí onde encontra possibilidade de fruição. Assim nos falou São Leão Magno. Irmão, minha irmã, o Senhor hoje quer fazer de nós homens e mulheres humildes. Não vamos querer nos aparecer. Vamos buscar sempre o último lugar, como disse o Evangelho. Olha, vejamos bem. Quem nos disse que não existem colegas com mais méritos ou categorias, pessoal? Quem foi que nos disse? Não se trata, pois, de algo assim esporádico, mas de uma atitude, meus irmãos. Uma atitude de cada um de nós. Atitude assumida de nos sentir melhores, mais importante, o bambambam. Nós somos assim. Querer ser o superior a todos. Então, como os que sempre temos razão, só nós temos razão e mais ninguém. Será que só nós temos razão? Claro que não. Nós não somos o dono da razão. Você, meu irmão, minha irmã, não é o dono da razão. Então, isto é uma pretensão que supõe uma visão estreita sobre nós e sobre os que nos rodeiam. Então, assim, de fato, Jesus, ele então nos convida à prática de uma humildade perfeita, que não consiste em não nos julgar, nem julgar os outros, de conscientizar-nos sobre a nossa insignificância individual, a respeito ao cosmos e à vida. Sejamos humildes, como o Senhor é humilde.
Sejamos simples, meus irmãos, como o Senhor é simples. O Senhor, assim, então, vai nos convidando a nós mergulharmos nessa humildade que vem dele. Se nós nos espelharmos em Jesus, nós seremos humildes como ele é. Então, assim, o Senhor propõe que, por precaução, que nós possamos escolher os últimos lugares. Porque se assim bem desconhecemos a realidade íntima dos outros, nós sabemos que nós somos irrelevantes se comparados com os espetáculos do universo. Então, assim, por consequência, situarmos lá no último lugar. Lá no último lugar. É atuar com certeza, meu irmão. Então, não seja que o Senhor, que nos conhece a todos desde a nossa intimidade. Jesus nos conhece por dentro e por fora. Ele sabe quem somos nós. Deva discernir-nos. Cede o lugar a ele. Então irá cheio de vergonha ocupar o último lugar. Se a gente for analisar nessa mesma linha de pensamento, o Senhor nos convida-nos a colocar-nos com humildade ao lado, meus irmãos, sim, ao lado dos preferidos de Deus. Você sabe quais são os preferidos de Deus? Os pobres, os inválidos, os coxos, os cegos. E aí nos igualar com eles, até nos encontrar no meio daqueles que Deus ama, com especial ternura. E a superar, meus irmãos, toda a repugnância e vergonha em compartilhar a mesa e amizade com eles. Se nós nos colocarmos como esses preferidos de Deus, tenhamos essa certeza que nós seremos homens e mulheres muito melhores. Não vamos querer nos aparecer, não vamos querer ser os bambambãs, mas iremos ser humildes como o Senhor é. Então, assim, meus irmãos, o Evangelho nos convida a nós sermos humildes, como o Senhor é humilde. Dai-nos, Senhor, um coração humilde, que saiba amar a todos. Peça, irmão, peça, minha irmã. Peça esse coração humilde. Senhor, dai-nos esse coração. Um coração que busque sempre os últimos lugares. Um coração que saiba respeitar o outro. Um coração cheio de amor, transbordante para o outro. Assim, Jesus, nos concede esta graça nesse 22º domingo do tempo comum, de nós sermos melhores. Dai-nos, Senhor, esta graça por toda a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Fiquemos na paz de Deus, meus irmãos. Que neste domingo possamos se espelhar em Jesus. Porque tudo isso é Evangelho do Senhor. Palavra que liberta. Que Deus nos abençoe e nos guarde, se compadeça de nós e nos mostre a sua face. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos na paz do Senhor.